Olá, irmãos. Boa noite. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 até o versículo de número 12. Mas o meu propósito nesta noite é de estudar com os irmãos todo o capítulo 1. Mas a partir do versículo de número 3, a palavra do Senhor diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Meus irmãos, imagine você no céu. Eu não estou dizendo que você vai morrer, mas é interessante, meus irmãos, notarmos como muitas vezes a gente pensa no céu, mas pensa no céu como se fosse uma coisa muito distante de nós, né? Como se nós não fôssemos para o céu daqui a um dia. E é interessante porque a carta que Pedro ele escreveu, a primeira carta que Pedro escreveu foi para crentes que estavam vivendo tempos de perseguição, de sofrimento, e o consolo de Pedro foi de falar do céu para eles. É certo, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época difícil, né? E quem não está pensando na possibilidade de ter uma situação difícil na saúde e acabar falecendo? Eu não estou amedrontando os irmãos, mas na verdade dizendo que pensar no céu é aquilo que as Escrituras nos mandam mais a gente fazer. E nesse caso especial, Pedro aqui, na sua primeira carta, em especial no primeiro capítulo, ele fala do céu para aqueles crentes que estavam vivendo tempos de perseguição. E se os irmãos ainda não leram, é importante que os irmãos leiam como os cristãos eles eram perseguidos nos primeiros séculos, na época dos imperadores que tinham ódio do cristianismo, ódio dos cristãos, e que implacavelmente os perseguia. Muitos crentes sofreram, meus irmãos, sofreram terrivelmente as perseguições e os sofrimentos desta vida. E Pedro, ele começa então este capítulo falando da alegria do céu. E é por isso que ele começa no versículo 3 dizendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Vejam aqui do versículo de número 3 até o versículo 5, ele fala então dessa maravilhosa promessa do Senhor
para as nossas vidas, a promessa do céu. Ele diz que o céu é para aqueles que aguardam, verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E aí, só no versículo 6 então, é que ele então cita as provações, as dificuldades que os cristãos estavam passando, ou aqueles que ainda iriam passar. E no versículo 6 então ele diz: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então ele está dizendo, a realidade do céu, a realidade da vida eterna deve ser motivo de exultação. Nisso exultais, mesmo que vocês tenham que sofrer provações, mesmo que vocês tenham que sofrer perseguições aqui na terra. Quando eu estava meditando nesse texto, eu me deparei também lendo um livro e vendo uma frase dita por Richard Baxter, que eu vou ler para os irmãos aqui. A frase diz assim: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. O céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo. Assim, meus irmãos, qual deve ser a nossa postura? Como Pedro aqui nos ensina acerca da postura que devemos ter como cristãos diante das provações e dos sofrimentos da vida. E a primeira coisa que Pedro nos ensina aqui é que a primeira postura que um crente deve ter é a de valorização da sua fé. Vejam o verso de número 7. Pedro diz assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo: olha, meus irmãos, antes de vocês olharem para os sofrimentos, para as provações, vejam o valor da fé de vocês, que é mais preciosa do que qualquer pedra preciosa. A nossa fé, meus irmãos, em Cristo, no que Cristo fez por nós, é valiosíssima. Vejam o que ele diz no verso de número 18 e 19, do mesmo capítulo 1, ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Esse é o valor da nossa fé, meus irmãos. A nossa fé, ela não está alicerçada em coisas fracas, em promessas passageiras, em promessas fúteis e frágeis. A nossa fé, ela está alicerçada no poder de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pedro então diz: olhem para o valor da vossa fé e creiam que por mais que possamos passar por provações nessa terra, o Senhor, Ele tem preparado algo maravilhoso para nós. Mas a segunda coisa que Pedro nos ensina aqui, nessa sua primeira carta, como postura de um crente frente às provações, é acerca da necessidade de termos uma vida santa aqui na terra, meus irmãos. Vejam o que ele diz a partir do versículo 14, ele diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Pedro então está dizendo que uma das evidências de que nós somos crentes, de que a nossa fé ela é valiosa, é a maneira como nós vivemos aqui na terra, meus irmãos. Pedro diz então que viver uma vida de santidade, viver uma vida de obediência, rejeitando as paixões que um dia foram renegadas por nós quando Cristo nos transformou, nós com isso confirmamos a nossa fé e a nossa salvação
em Cristo Jesus. Pedro então está dando aqui uma importância muito grande à forma como nós vivemos, meus irmãos. Não basta apenas nós dizermos que acreditamos em Deus, não basta apenas dizermos que temos fé em Deus, é preciso que saibamos como viver aqui na terra. Às vezes, meus irmãos, muitos crentes, em algumas situações, eles dão eles agem de uma maneira até pior do que um ímpio, frente às provações, frente aos sofrimentos, com mais pavor, com aquela angústia incontrolável. Muitas vezes o ímpio passa por a mesma provação, ou por sofrimentos semelhantes, e certos ímpios não têm o medo que alguns crentes têm. Às vezes as pessoas elas correm de palavras que falam de morte, que falam da necessidade de termos confiança em Deus na vida além dessa terra. Mas é preciso, meus irmãos, que a gente tenha uma postura santa na presença de Deus. O versículo de número 16 diz assim: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O Senhor quer que nós tenhamos uma postura de piedade, de vida cristã nessa terra, para que sejamos vistos como crentes que têm a fé preciosa em Cristo Jesus. Mas a terceira e última postura que Pedro nos ensina aqui nessa sua carta, no primeiro capítulo da sua primeira carta, é acerca da nossa prática do amor fraternal. Ele diz que amarmos uns aos outros é também uma evidência e é uma postura de um crente que tem o seu ingresso garantido para os céus. O verso de número 22 e 23 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ele começa esse versículo dizendo: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Se temos fé em Cristo, e quando reconhecemos o valor dessa fé, e vivemos uma vida condizente com essa fé, vivendo uma vida santa, uma vida temente a Deus, uma vida de rejeição ao pecado, nós também, meus irmãos, fatalmente aprenderemos e lutaremos para viver também uma vida de amor fraternal. E é isso que Pedro está nos ensinando aqui nos versos 22 e 23. Ele diz que o nosso amor uns pelos outros não pode ser um amor fingido. Nós devemos amar de coração uns aos outros. E ele diz no verso 23, por que razão a gente deve viver assim? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Aqui Pedro está mostrando como identificar e como fazer uma autoanálise da sua própria vida e como identificar um verdadeiro crente que passa pelas provações, que passa pelos sofrimentos da vida, mas que não tropeça nesses pontos. Ele reconhece o valor da sua fé, ele reconhece que o conteúdo da sua fé é firme e verdadeira, foi pelo sangue de Jesus nós somos salvos. Ele também reconhece a necessidade de viver uma vida santa diante de Deus, renegando o pecado, as paixões infames, mas também este crente verdadeiro, ele sabe que precisa amar uns aos outros, não de maneira fingida, mas de maneira real e verdadeira, de coração, porque fostes regenerados. É assim que Pedro, ele nos mostra acerca das ações, acerca das atitudes de um crente em meio às provações da vida. Ir para o céu deve ser o nosso alvo, mas antes precisamos aqui na terra, então, passarmos por essas provas e sermos aprovados por Deus.
Peçamos ao Senhor, meus irmãos, que Ele nos guie neste propósito, que Ele nos direcione neste caminho, para que quando falarmos do céu, quando falarmos de morte, não venhamos temer. Como disse Richard Baxter, o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo. Quem ganha por nós o ingresso aos céus é Jesus, ou quem ganhou foi Jesus, e Ele nos dá gratuitamente esta maravilhosa promessa, e é por isso que nós podemos, meus irmãos, com muita certeza e confiança, acreditar que o céu não é uma possibilidade, é uma realidade para o crente. Diante do que nós estamos vivendo, meus irmãos, da impossibilidade de não podermos vir à igreja, participar dos cultos, de termos que estar confinados em casa e assistindo a televisão e vendo tantos noticiários ruins, tantas notícias ruins, eu quero te dizer nessa noite, não perca a sua fé em Deus, não perca a sua confiança em Deus. Se um dia, e mesmo que esse dia esteja próximo, tivermos que passar pela morte, que possamos pensar, imaginar que o que o Senhor tem reservado para nós é incomparavelmente melhor. Confiemos em Deus, meus irmãos, não nos amedrontemos frente às provações, estejamos certos de que a nossa fé em Cristo Jesus, ela é valiosíssima, porque ela tem por base a obra de Cristo, o sofrimento e a morte de Cristo por nós, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa noite, e que Ele nos faça mais fortes para vivermos mais uma semana na sua santa presença, em alegria e gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, ó Deus, dá-nos sempre, Pai, a alegria de pensarmos no céu como sendo a nossa maior e mais preciosa recompensa dada pelo Senhor por graça e misericórdia. Não nos deixe amedrontar-nos, ó Deus, frente às más notícias e às provações que passamos nessa terra, mas nos ensine, ó Deus, a valorizar a nossa fé em Cristo Jesus, o conteúdo dessa fé. Nos ensine a viver uma vida santa na Tua presença, Senhor, renegando a impiedade, as paixões infames e lutando para vivermos uma vida santa como Deus nos ensina e nos ordena, Deus. E que também, Senhor, Tu nos capacites a amarmos uns aos outros, que o nosso amor fraternal seja um amor verdadeiro e não fingido, seja um amor, ó Deus, de coração, porque fomos regenerados de semente incorruptível e vivemos para Deus, para glorificá-lo com a nossa própria vida. Abençoa, Deus, o Teu povo que se reúne em suas casas, guarda cada família, abençoa cada irmão, cada membro da Igreja Presbiteriana 1º de Maio, para que, ó Deus, possamos crescer nesta graça e nesse conhecimento da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos forças para vivermos mais uma semana. Ó Deus, não sabemos o que vai acontecer, mas temos total certeza, ó Deus, de que aconteça o que aconteça, o Senhor toma-nos em Tuas mãos e garante para nós a vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.